pessoas que possuem plano de saúde não querem de jeito nenhum ter um plano de saúde na modalidade com coparticipação, por não conhecerem bem ou por terem algum tipo de preconceito ou até mesmo receio de terem gastos excessivos com essa modalidade de plano. Se você tem esse receio ou essa dúvida referente a plano de saúde com coparticipação, nos acompanhe aqui nesse vídeo que nós vamos dar várias dicas e explicar alguns detalhes para vocês sobre o plano de saúde com coparticipação. Cerca de 70% das pessoas que possuem plano de saúde hoje não possuem plano com coparticipação. Apenas 30% das pessoas que possuem beneficiários de plano de saúde, entre planos de pessoa física, adesão ou empresarial, possuem plano com coparticipação. E vocês vão ver nesse vídeo quão vantajoso é. O primeiro ponto positivo é que você já tem uma economia de em torno de 20 a 30% comparado ao plano de saúde sem coparticipação. E o porquê a operadora de plano de saúde ou a seguradora de plano de saúde dá esse desconto para você? Porque você divide o risco com a operadora. Tá? Mas diferentemente de você ir lá particularmente num hospital, no pronto-socorro, passar numa consulta, ou fazer um exame, ou uma internação, uma cirurgia, os valores de coparticipação eles são bem simbólicos. Então, assim, a gente sabe que hoje, para você fazer qualquer coisa no particular, é absurdamente caro. Uma entrada no pronto-socorro para você tomar uma aspirina e passar com um clínico geral já é por volta de R$500 aí num hospital de nível médio. E as pessoas se assustam quando falam, plano com coparticipação eu não quero ter, porque além de pagar o valor da mensalidade, eu vou ter que pagar um absurdo de coparticipação, e isso está totalmente errado e eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Primeiro ponto é que você vai ter economia, tendo a mesma rede de atendimento, a mesma cobertura de um plano de saúde sem coparticipação, economizando de 20 a 30% nos valores das mensalidades. E o bacana do plano de saúde com coparticipação é que, como eu disse, diferentemente dos custos que nós pagamos de forma particular, os valores eles são simbólicos. Bom, vamos dar um exemplo aqui de um plano de saúde na modalidade coparticipativa. O valor aproximado de consultas eletivas, aquela que você passa com especialistas, com clínico médico, oftalmologista, ginecologista, enfim, ele gira em torno aí de 15 a 30 reais. Tá? Hoje, em média, a gente coloca que uma consulta com um médico vai de 200 a 300 reais, dependendo da especialidade do mesmo. Então, vocês estão vendo a diferença que o valor, comparado ao valor real de consulta, é um valor bem simbólico. Uma outra questão, uma passagem, uma consulta de pronto-socorro para uma coisa corriqueira, uma coisa de emergência ou urgência, as coparticipações dos planos, dependendo da sua categoria, variam aí de 30 a 60 reais, bem diferente do custo se você fosse arcar de forma particular. Exames simples, que eu falo que são exames de sangue, exame de urina, eletrocardiograma, Holter, esses exames que são mais simples e custam menos, tá? O custo desses exames varia de 2 a 20 reais. Exames complexos como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia 3D com Doppler, que são exames mais caros, tá? Para ficar um pouco mais simples para vocês entenderem, o valor de coparticipação ele varia de 50 a 150 reais, levando em consideração que os exames de nível complexo eles custam em torno de 500 a 1.500 reais, dependendo do prestador de serviço que você realizar o exame ou o procedimento. Para caso de internações, aí que pega, que as pessoas ficam com dúvidas e com muito receio. Internação de 100 a 450 reais. Como que funciona a internação? Às vezes a pessoa fala, meu Deus, eu vou ter que pagar uma fortuna no valor de uma internação se eu tiver um plano coparticipativo, enfim, acabam ficando com medo e não contratam um plano com coparticipação. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. A coparticipação, se o seu plano for um pouco mais baixo, vai pagar em torno de 100 a 150 reais por período. O que seria esse período? O período é independente da quantidade de dias que você ficar internado. Se você precisar ficar um dia internado, você vai pagar lá o valor, um exemplo, de 100 reais. E se você ficar 10 dias internado, você vai pagar os mesmos 100 reais. Tá? Não vai mudar em nada. O que acontece? Caso você tenha alta, você saia do hospital e você retorne e você paga o valor de coparticipação novamente. Mas a internação normalmente ela é cobrada por período. E caso você precise de uma UTI, você precisa de uma retaguarda médica, você precisa fazer uma cirurgia, normalmente os planos de saúde já cobrem com esse simbólico valor de 100 reais aqui como exemplo que nós estamos dando, para você ter toda a assistência, toda a cobertura no caso da sua internação, seja para medicação, parte de enfermagem, retaguarda médica, anestesista, enfim, todos os procedimentos que forem necessários para você realizar ali enquanto você estiver internado. Todo mundo sabe que o valor para
você pagar uma internação de forma particular é absurdamente caro, principalmente se você precisar de uma UTI ou fazer alguma cirurgia, algum procedimento mais caro, acaba pesando no bolso. Então, para isso que as pessoas contratam um plano de saúde, né? Que eu sempre digo para todos os meus clientes e para todos os meus consultores, que o plano de saúde ele tem cunho preventivo, não corretivo, né? A mesma coisa que você ter um carro e o carro quebra, você deixa o carro quebrar, depois o seu custo para você consertar o carro vai ser muito maior, dobrado, até mesmo triplicado, enfim. E quando você faz algo preventivo, que é o plano de saúde, que você paga um valor de mensalidade, por mais alto que você acha que seja, quando você precisar, você vai ver que vai valer a pena pagar aquele valor, ter aquele custo fixo todos os meses e estar protegido e tranquilo caso você eventualmente venha precisar de qualquer tipo de assistência médica. Dei alguns exemplos para vocês, né, de consultas eletivas, pronto-socorro, exames simples, exames complexos, internações, cirurgias, enfim. E o bacana dos planos coparticipativos, nós colocamos aqui as vantagens. Primeiro, você vai ter a mesma rede de atendimento de um plano de saúde sem coparticipação. Você vai pagar de 20% a 30% no valor da mensalidade, vai pagar um valor menor de mensalidade. Os valores de coparticipação eles são totalmente simbólicos comparado aos valores reais dos procedimentos que você pagaria de forma particular, se fosse o caso, se você não tivesse plano de saúde. E os planos de saúde, alguns deles, não são todos, eles fornecem uma tabela para você, onde o corretor que vai te auxiliar a contratar o plano de saúde, ele vai te explicar quais são os valores máximo que você vai pagar por procedimento. Alguns planos de saúde, como Porto Seguro, Golden Cross e Central Nacional Unimed, eles não cobram coparticipação para casos de internações e cirurgia. Cobram apenas coparticipação para consultas eletivas, consultas em pronto-socorro, exames simples e complexos e somente. Tá? Então, você não vai pagar coparticipação para casos de internações em cirurgia, incluindo parto também. Tá? As demais operadoras normalmente cobram esse valor de coparticipação, mas o bacana é que é por período. A coparticipação, um outro detalhe que as pessoas têm muita dúvida. A coparticipação você nunca paga na hora, tá? Você vai ter o atendimento, vai apresentar sua carteirinha digital ou sua carteirinha física, você vai ter todo o atendimento no prestador, ok? Como se o plano não tivesse coparticipação, e normalmente as operadoras de plano de saúde, elas cobram a coparticipação de 30 até 90 dias após a utilização. Então, naquele referido mês que você utilizou uma consulta, um exame ou ficou internado, vai vir o valor da mensalidade, né, dentro do período de 30 a 90 dias, mais o valor da coparticipação descrito do que você utilizou. Normalmente as operadoras disponibilizam um relatório para que você possa verificar o dia, a hora, o local que o prestador de serviço, seja o hospital, o laboratório que você utilizou e o valor que foi cobrado por aquele procedimento, para ter bastante transparência aí na sua análise, e você deve sim acompanhar todos esses relatórios e as utilizações que você faz quando você tem um plano de saúde coparticipativo. Uma outra vantagem, tá, é que muitas pessoas falam assim, nossa, eu pago o plano de saúde há tanto tempo, há 5 anos, há 10 anos, eu nunca utilizei. Então, põe na ponta do lápis se todos os meses que você pagou esse plano sem coparticipação, se você estivesse pagando de 20% a 30% menos, quanto você estaria poupando hoje, tá? Para ter a mesma cobertura do plano de saúde. Então, é uma coisa que você sim deve avaliar. Tem pessoas que falam, não, eu sei de tudo isso e eu me sinto mais seguro num plano sem coparticipação. Ok, sem problema nenhum. Tem pessoas que falam assim, não, eu tenho plano coparticipativo na empresa que eu trabalhava, e agora eu quero contratar um plano de saúde coparticipativo porque eu sei que é bacana, eu quase não utilizo o plano. Enfim, vai de acordo com o perfil de cada cliente. Mas, no geral, os planos coparticipativos, eles funcionam dessa forma. Eu espero